No livro de Atos, capítulo 17, o versículo 24, o apóstolo Paulo nos chama a atenção e nos orienta para que não sejamos idólatras. O versículo em discussão está descrito bem desta forma: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Nessa passagem, Paulo está nos explicando, e também aos gregos, que Deus não se limita a templos ou imagens construídas por pessoas. Afirma ainda que Deus é transcendente e está presente em toda a criação. Essa visão, ela reflete a soberania de Deus, destacando que a verdadeira adoração não depende de lugares específicos, mas de um relacionamento genuíno com Ele. Se quisermos este relacionamento aperfeiçoado em nós devemos nos reunir para adorar e buscar comunhão, pois é parte dos planos de Deus. Não sejamos um desagregado. Mas não está sujeito ou limitado a edifícios físicos. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos humanas, como mencionado em Atos capítulo 17, o versículo 24, a palavra de Deus revela a importância da comunhão entre uns aos outros e do encontro para adoração e edificação espiritual. Observamos aqui alguns acontecimentos. Quando juntos estavam alguns buscando a presença do Rei da Glória, ainda nos tempos da igreja primitiva, nós podemos ler em Atos capítulo 2 e os versículos 42 a 47, e os primeiros cristãos se reuniam regularmente no templo e nas casas para ensino, oração e partilha. Isto mostra que o local não era o foco principal, mas sim a comunhão e a adoração em unidade. Foi quando foram cheios, do Pentecoste, no dia do Pentecoste. Em Hebreus 10, 25, o estímulo para não andarmos só é animador. Vejamos: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia D. Este versículo, ele destaca a importância de encontros regulares para fortalecer a fé e incentivar uns aos outros. Cristo, ele é o corpo da igreja. Em Mateus 18, 20, Jesus diz: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Isso nos demonstra que a presença de Deus não está limitada a templos físicos, mas Ele valoriza a comunhão em seu nome. Reunir-se é muito importante. A reunião, ela permite que os cristãos compartilhem cargas, ajudem uns aos outros e vivam como famílias de Deus. Registrado está em Gálatas capítulo 6, o versículo de número 2. Aonde você estiver e com quem você estiver, embora a igreja, como corpo de Cristo, seja formada pelas pessoas e não pelos edifícios, pela alvenaria, reunir-se em templos ou outros locais continua sendo uma prática válida e edificante, desde que o propósito seja genuíno e centrado em Deus, pela busca de Deus, e não dizer: na minha igreja, no meu ministério, na minha congregação, eu sou, eu posso, eu faço, ou qualquer outra semelhança ou vaidade. A obra e a igreja é de Deus e não do ser humano. Se Deus não for, se Jesus não for na nossa vida, nada tem valor. Nada nós podemos fazer sem a presença de Jesus. Se esta mensagem foi importante, continue nos ajudando a distribuir este material, distribuir estas informações no evangelismo. Mande para o seu melhor amigo, compartilhe, se inscreva no canal e seja um apoiador
deste trabalho. Deus abençoe você.